Eu não gosto muito de trabalhar logomarca, já que é o caso aqui, com um ponto corrido simples, né? Eu não acho que fica um aspecto muito legal. O cliente também, muitas das vezes, na maioria das vezes, já fiz várias pesquisas, inclusive com um cliente nosso, e ele não gosta muitas das vezes de trabalhar o ponto corrido simples em logomarcas, tá? É muito comum você ver cliente insatisfeito reclamando, principalmente em letra, quando você coloca corrido simples. É claro que aqui eu entendo que você não teve muito para onde correr, porque como o objeto é pequeno, você preferiu colocar corrido simples para poder dar leitura, porque senão não dá leitura se colocar ponto cheio em objetos muito pequenininhos, né? Então a recomendação nesse caso aqui seria trabalhar com um fio mais fino, tá? Um fio 150, que o 120 é o normal que a gente utiliza, e para fazer detalhes como esse aqui em ponto cheio, teria que fazer aí um fio mais fino, usar um fio mais fino que seria o 150, polineon 60, por exemplo, da madeira, tá? Então eu vou fazer aqui pelo menos essa partezinha aqui em cima, eu vou só converter aqui o ponto, tá? Para a entrada C, só para a gente ver como ficaria. 1 milímetro seria o mínimo para você trabalhar com o fio convencional 120, né? Poliéster convencional. Vamos substituir alguns poucos objetos aqui só para a gente entender. Tem que ser um por um. Peraí. Vamos selecionar aqui alguns poucos objetos só para converter, para a gente analisar isso que eu estou recomendando aqui, tá? Do fio. Deixa eu converter aqui alguns poucos objetos. Lembrando que eu estou convertendo de maneira aleatória, não é o recomendado esse tipo de conversão. Aqui eu estou convertendo literalmente para poder ver a aplicação da espessura mínima. Então, olha só, para o fio 120, que normalmente é o que as pessoas mais utilizam no Brasil, a gente tem que trabalhar com pelo menos 1 milímetro de espessura na entrada C, que é o caso aqui, ó, tá vendo? Ou seja, com certeza ficaria muito agressivo esse contorno, ficaria muito grosseiro para esse desenho, que é um desenho bastante delicado, né? Só que se a gente trabalhar com um fio mais fino aí, que é um fio igual eu recomendei, o 150, que é a polineon 60 da madeira, e tem até a polineon 75, que é um fio que equivale aí a 180, é bem fino, é bem extra fino mesmo, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente poderia trabalhar aí com ponto 60, tá? Claro que o ponto 60 não tem relação com o polineon 60 da madeira, tá? Não tenta relacionar as duas coisas. Aqui eu estou só sugerindo que no caso da polineon 60, que é um fio mais fino da madeira, o intermediário ali, ele permite você trabalhar com 0,60 milímetro de espessura do contorno, haja vista que a linha sendo mais fina, você vai conseguir detalhar mais, ainda que objetos com espessura mais estreitinha. E se você trabalhar com fio ainda mais fino ainda, que é a polineon 75, você pode trabalhar aqui possivelmente até com 0,40 milímetros. É claro que tudo isso aqui que eu estou falando também requer a substituição da agulha que você vai bordar, porque a agulha é configurada de acordo com a espessura do fio, tá? Bem como material e fio, esses dois parâmetros. E aí você conseguiria sim, ó, trabalhar com esse nível de detalhamento que você quer em objetos bem estreitinhos em ponto cheio, daria uma qualidade melhor, tá? Ah, Gikson, isso aqui é um trabalho qual o cliente não quer pagar para ver, então ele quer isso aí mesmo. Aí beleza, não tem jeito. Agora, quando o cliente quer um produto mais sofisticado, uma coisa mais diferenciada, essa seria a recomendação para esse caso desse desenho, tá? Para resolver a substituição do ponto corrido simples que você aplicou aqui para um ponto cheio, de maneira que ele consiga ficar delicado e ao mesmo tempo seja possível de bordar lá na máquina. Porque não adianta nada você fazer a alteração desses objetos aqui para ponto cheio, entrada C igual fiz aqui a sugestão, mas manter a linha convencional, de 120 que a gente encontra por aí no Brasil. Então não seria adequado porque ficaria muito grosseiro, né? Na verdade nem dá para bordar, igual essa espessura que eu coloquei aqui de 0,40 milímetros, nem dá para bordar com a linha convencional, nem tenta porque vai dar problema na máquina. Se for em malha, por exemplo, vai ficar horrível, vai estragar a malha, vai ficar terrível, tá? Então, realmente, para a gente resolver o problema desse desenho, para melhorar a qualidade, tendo em vista que a recomendação que eu disse é porque normalmente os clientes não gostam de corrido simples em logomarcas. Quando não tem jeito, beleza, o seu caminho, o seu raciocínio ele está completamente correto. E aí, na mesma coisa seria para aluguel de trajes, né? Você conseguindo utilizar esse mesmo tipo de fio para o desenho, você também poderia utilizar aqui para aluguel de trajes uma letra comum, né? Uma letra block, por exemplo, do Wilcon, e aí você conseguiria trabalhar ela estreitinha, por exemplo, tem essa, deixa eu encontrar aqui, ó, tem várias letrinhas do Wilcon aqui fininha, tá vendo? Só que para fazer uma letrinha, por exemplo, com essa espessurinha aqui tão fina igual deixa eu ver quanto que está dando aqui de espessura, eu vou medir aqui, ó, tá vendo? Está dando 0,69 milímetros de largura.
Então, quer dizer, não dá para fazer com uma linha convencional, vai ficar muito grosseiro, vai ficar pesado, tá? A máquina não vai conseguir costurar direitinho, então vai ficar com o avesso todo embolado de linha. Então, realmente, para fazer a substituição dessas considerações que eu fiz aqui, seria realmente o indicado você substituir aí para um fio mais fino. O desenho foi bem feito, tá? Seguindo os princípios que você aplicou aqui, o desenho não está ruim, ele está bem feito. A única recomendação nesse caso aqui é mais mesmo para questão de acabamento, para melhorar, deixar o bordado mais sofisticado no caso de logomarca, tá?